Oi, meu nome é Priscila e hoje eu estou aqui para conversar com você sobre clientes. Como que a gente pode ser mais assertivo conhecendo nossos clientes? Você que é um pequeno, médio empreendedor e tem dificuldades com um cliente, como que eu faço para conhecer melhor o meu cliente, Priscila? Então, uma questão que falta muito nesses pequenos e médios negócios é a conduta do gestor em conhecer melhor o cliente. E por que às vezes isso passa desapercebido? Devido à alta demanda de tarefas que o gestor precisa fazer, principalmente nesse início de negócio, ele não consegue ter assertividade para tudo, porque humanamente é impossível a gente conseguir abraçar todas as ações dentro do negócio, não é mesmo? Então, essa é uma situação que eu percebo muito nesses pequenos e médios negócios onde eu atuo com as minhas consultorias. E hoje eu quero poder compartilhar um pouco mais com vocês de que forma que eu consigo ter assertividade em relação ao meu cliente potencial. Porque é muito difícil você ter ações estratégicas, pensar em ações estratégicas, sem ter um norte de quem é o seu cliente ideal. Ou até mesmo potencial ali que às vezes você, devido ao mercado, você precisa atingir uma nova fatia do mercado e como que eu posso fazer isso? Então, na verdade, a gente precisa realmente fazer um raio-x, um diagnóstico desse cliente, olhar e definir essa persona, criar um avatar, como se identificar melhor com o cliente ali, para que você consiga ter ações e falar, mensurando depois os resultados e você falar, nossa, eu não conhecia de fato o meu cliente, eu achava que ele ficava denominado a só uma classe social, por exemplo, como isso não é o norte, só isso não é o norte, tá, pessoal? A gente precisa pensar que classe social interfere sim no poder, às vezes, de aquisição do seu cliente, mas ela é um dos fatores. A gente tem outras análises que a gente faz para traçar essa persona. Então, quando você tem assertividade em relação a isso, quando você consegue definir, então nós vamos criar o seu avatar. Então eu tenho uma loja infantil e eu preciso definir quem é o meu público-alvo. Meu público-alvo é uma mãe, empresária ou não, é uma mãe que atua dentro de uma empresa, é uma colaboradora que tem X anos, tem ensino médio ou ensino superior concluído, quais são as características dessa mãe, se é uma mãe que pratica esportes, se não é. Então, assim, são os detalhes que fazem toda a diferença na hora de você conseguir traçar o seu cliente ideal. E tudo é teste. Dentro da comunicação, não tem um plano que ele se adapte exatamente igual para todos os negócios. Cada negócio tem a sua raiz específica, a sua necessidade específica. Então, o que a gente faz a gente tem uma metodologia dentro da área de comunicação e marketing, onde a gente segue essa metodologia, mas ela não é uma metodologia que se segue à risca, mas sim com a necessidade de cada um. Não dá para ter ações de comunicação sem antes conhecer esse cliente ideal que você quer atingir. Porque você fica ali onerando uma verba que não traz retorno. Você investe achando que vai ter um retorno, quando vai metrificar, e às vezes quando faz essa métrica, quando é feita uma análise, porque geralmente os gestores fazem ações, mas não conseguem metrificar exatamente como que aquilo deu resultado. Então, quando é feito isso, percebe-se que o dinheiro foi realmente jogado no ralo, porque não teve retorno. Cada vez mais que você conheça o seu cliente, porque quando você conhece o seu cliente, a chance de dar errado as ações é muito mais difícil. Não tem como dizer que é um risco. Todas as ações que a gente faz, mesmo pensando estrategicamente, alguns fatores ela fica dentro do risco, mas na maioria das vezes a gente consegue ter muita assertividade com ações estratégicas, pensando muito no seu cliente.
que esse conteúdo possa te auxiliar no sentido de você prestar mais atenção no seu cliente, procurar metodologias que possam agregar valor em relação a isso, te ajudar, te orientar, sejam elas através de um profissional que você possa contratar para fazer sentar e fazer esse planejamento junto com você, seja você buscando o próprio conhecimento sobre isso, mas que você possa crescer assertivo conhecendo o seu cliente, porque ele é a peça fundamental do negócio. Então, eu gostaria muito que você compartilhasse esse conteúdo para um gestor que você conhece, que você percebe que ele é perdido em relação ao cliente que ele atende. Fiquem com Deus e muito sucesso!